Término de mais um jogo lá na Arena do Atlético Paranaense, 0-0, um jogo dificílimo, um jogo aí com bastante faltas, inclusive o Vasco perdeu aí, se não me engano, 2 jogadores, né? Estavam pendurados e não jogam contra o Corinthians. Mas olha, o Vasco foi competitivo, foi um time competitivo desde o início. O Vasco soube encarar muito bem a pressão do Atlético Paranaense. Mais uma vez o Léo Jardim fazendo grandes defesas, né? Evitando aí o gol do Atlético Paranaense, que foi muito perigoso em suas finalizações. Vasco precisa acertar mais aí a questão de finalizações, mas se mostrou um time bem competitivo contra um Atlético Paranaense forte, jogando em sua casa e com apoio da sua torcida, embora o torcedor do Vasco também estava presente em grande número lá na Arena do Atlético Paranaense. Agora, uma coisa que eu não gosto de ver é o Praxedes jogar bola. Praxedes entrou, não foi titular, entrou no segundo tempo e, para mim, continua a mesma droga. Não tem jogado absolutamente nada. Que jogador ruim esse Praxedes. Outra coisa, não sei se você vai concordar comigo, Paulinho Paula caiu de produção. Não é mais aquele jogador que estava jogando bem há alguns jogos atrás, né? Não é mais, né? Caiu de produção tremendamente o Paulinho Paula. O Vasco precisa retomar o seu meio-campo, porque é dali que nascem as jogadas para os atacantes fazerem gol. O Verratti hoje teve 2 ou 3 oportunidades perigosíssimas contra o goleiro do Atlético Paranaense, que fez algumas defesas também. Mas precisa acertar esse meio-campo do Vasco. Vasco, para outra temporada, 2024, precisa contratar jogadores de meio de campo. Bom, a gente está nessa temporada ainda. O próximo jogo vai ser com o Corinthians em São Januário. Então temos que aproveitar o fator casa, o fator torcedor, que vai estar em peso em São Januário. E acertar aí esse meio de campo e o Ramon Dias ver o que vai fazer para substituir esses jogadores aí que foram punidos com o 3º cartão amarelo e não estarão jogando contra o Corinthians. Também uma preocupação, o Medel saiu sentindo, né? Esperamos que não seja nada grave, que ele possa estar na partida contra o Corinthians. E aí, o que você achou? O Vasco foi competitivo mesmo hoje? Hein? Competitivo? Eu achei que foi. Deixa nos comentários, segue a gente e compartilha. Próximo jogo, Corinthians. Vasco precisa vencer, né? Não pode pensar em só empatar, não. O empate foi um bom resultado. Olha, Léo Jardim valoriza empate do Vasco e projeta decisão contra o Timão. Vou trazer essas informações aqui para você. O goleiro Léo Jardim tem feito grandes defesas e salvado o Vasco, né? Vem para cá, segue a gente, compartilha. Tem mais notícias do Vascão aqui. Focar todas as energias, disse o goleiro, né? Que teve pouco trabalho, mas foi importante no resultado com uma defesa difícil, Léo Jardim. O goleiro Léo Jardim valorizou o ponto conquistado pelo Vasco no empate com o Atlético Paranaense na Liga Arena. O goleiro, que foi importante no resultado, afirmou que o importante é pontuar, ainda mais na situação que o Vasco se encontra na tabela. Ele disse: a gente sabe que jogar aqui é muito difícil e acho que o mais importante é estar sempre pontuando. Claro que buscávamos a vitória, mas ficamos bem com um empate. Acho que todo ponto é importante. A gente sempre tem o objetivo de ganhar, mas tem um time do outro lado e às vezes não é possível. Acho que a ideia também tem que ser de não perder, explicou aí o Léo Jardim, que opinou sobre a falta de gol do Vasco. O que faltou foi detalhe para o gol sair. Criamos oportunidades e terça temos outra partida importante. Vamos focar todas as energias para fazer um bom jogo. Com o resultado, o Vasco chegou a 42 pontos, ultrapassou o Bahia e o Santos e ocupa a 14ª posição. Porém, o Santos jogou hoje, né? Com o Botafogo no Newton Santos. E se ganhar, pode passar o Cruz Maltina. Não sei o resultado ainda. O Cruzeiro, que joga segunda-feira contra o Goiás na Serrinha, também pode ultrapassar o Vasco. Porém, vai precisar vencer
o jogo. Tá aí. Declarações do goleiro Léo Jardim, tem sido um paredão aí nesses jogos do Vasco da Gama. E qual é a sua opinião? Vasco vence o Corinthians, consegue aí retomar o seu lugar na tabela? Vem pra cá, segue e compartilha esse vídeo.